Estamos em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Você dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo e prossigamos aqui. No versículo 4, nós vimos Paulo dizendo o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, falando sobre Jesus, e disse o propósito da entrega de Jesus na cruz do Calvário, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Na aula passada, nós terminamos comentando esta expressão, deste mundo perverso. Por que nós fizemos isso? Pelo seguinte, quando você vai olhar as traduções de maneira geral, nós temos aqui traduções diferentes para este mundo perverso. Por exemplo, na Almeida Revista e Atualizada, traz lá, para nos desarraigar deste mundo perverso, como eu estou falando, ou seja, deste lugar perverso, porque mundo é um lugar. Mas na Almeida Corrigida diz assim, para nos livrar do presente século mal. Ora, século é uma expressão de tempo. Então, é estranho, mas também é muito comum você encontrar essas duas palavras, de forma alternada nas Bíblias. Ou eles traduzem como mundo, ou eles traduzem como século. Um outro exemplo está em Romanos 12, versículo 2. Fala assim na Almeida Revista e Atualizada. E não vos conformeis com este século, ou seja, com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já na Almeida Revista e Corrigida, temos lá, e não vos conformeis com este mundo, em vez de século, mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai perguntar para mim, afinal, qual é a palavra que nós temos no original? É mundo ou é século? Antes de dizer qual é a palavra, eu vou logo adiantar para você o seguinte, essa palavra, ela pode ser traduzida das duas maneiras. Isso é óbvio, porque comparando aqui você chega a essa conclusão. A Almeida Revista Atualizada, com respeito a esse versículo de Gálatas, traduziu a palavra como mundo, tá vendo? Traduziu como mundo. Mas se você for lá no texto de Romanos 12, 2, a Almeida Revista Atualizada traduziu a mesma palavra como século. Então, quer dizer, a mesma palavra que tem em Gálatas e que tem em Romanos, a Atualizada traduziu em Gálatas como mundo e traduziu em Romanos como século. Agora vamos olhar a Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Revista e Corrigida, lá em Gálatas, traduziu a palavra como século, mas já em Romanos, a Almeida Revista e Corrigida traduziu como mundo, a mesma palavra. Então, o que a gente pode perceber aqui? Tanto faz. Tanto faz. Qual é essa palavra final? É a palavra grega aionos, e ela traz as duas ideias. Mas por que essa palavra traz duas ideias diferentes? Porque se você fala sobre século, você está falando sobre tempo. E quando você fala sobre mundo, você está falando sobre lugar. Por que isso acontece? Porque para a mente do escritor bíblico, principalmente no Novo Testamento, você vai ver muito isso. Existem duas eras. Ele se vê diante de duas eras. A era presente e a era por vir ou futura, ou simplesmente por vir. Essa era presente que nós vivemos, ela é dominada pelo mal. E por causa disso, nós vivemos em um mundo mau. Cristo reina na era presente, mas a maioria das pessoas não reconhece isso. Já observou? Embora Jesus fale lá no final do Evangelho de Mateus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e nós cremos, nós sabemos que ele reina de fato, mas no presente mundo mau, na presente era, as pessoas não reconhecem isso, não veem isso. Jesus é soberano, Jesus controla, Jesus dirige a vida das pessoas, Jesus é soberano sobre até os demônios, sobre todo mundo, mas muitos não reconhecem isso. Por quê? Porque eles não veem esse reinado de forma explícita. O reinado existe, o governo de Cristo existe, mas é de uma forma velada. As pessoas não veem isso acontecendo, mas nós sabemos que por trás de tudo, Cristo está dando as cartas. É Cristo que está comandando. Já no porvir, na era porvir, nós viveremos onde? Viveremos na nova terra, que será este mesmo mundo, só que renovado, transformado, purificado, conforme está lá em Romanos 8. Lá diz que a própria criação, ela anseia pelo quê? Pela sua redenção. Quando o pecado entrou no mundo, ele afetou a própria terra, o próprio lugar onde vivemos. Basta ler lá em Gênesis.
O que diz lá em Gênesis capítulo 3, que é o capítulo que fala da queda do homem? Diz lá que a própria natureza vai passar a produzir cardos e abrolhos. Olha só que coisa interessante. A própria natureza foi afetada pelo pecado. Os animais foram afetados pelo pecado. Tanto é verdade que o homem no Éden, ele tinha uma relação com os animais, uma relação pacífica. Porém, após o pecado, essa relação também foi afetada, de maneira que o animal, ele se tornou um inimigo do homem. Os animais selvagens, por exemplo, o homem só consegue subjugá-lo por meio de armas, por meio da força. Não há uma relação pacífica entre os homens e os animais, a não ser com aqueles animais que a gente chama de animais de criação. Então vocês percebem aqui que por que essa palavra ela admite as duas traduções, tanto de século, ou seja, de tempo, como de lugar, mundo. Por quê? Porque as duas coisas estão vinculadas. Falar em era presente é o mesmo que falar em mundo mal. A era presente, ela está relacionada diretamente a um mundo mau, um mundo caído, um mundo em que o diabo ele é considerado o príncipe, né, deste mundo. Enquanto que você, quando fala em era por vir, ou simplesmente por vir, você está falando também de um mundo diferente. Você está falando de uma nova terra, de uma nova habitação, de um lugar onde não haverá mais o pecado. Então as duas coisas estão relacionadas, tempo e lugar. Essa palavra século, eu falei aqui que ela se relaciona ao tempo. Todo mundo sabe, século, 100 anos tem a ver com tempo. Mas essa palavra grega, aionos, ela poderia ser traduzida também como era, sem problema. Poderia ser traduzida como tempo mesmo. Só que, normalmente, as traduções, principalmente em português, de forma geral, elas escolheram a expressão século, que é uma expressão, no caso aqui da Bíblia, Novo Testamento, sinônima de tempo, de era. Então não pense também literalmente em 100 anos, né? Porque alguém poderia dizer assim: nós vivemos num presente século e o presente século é mau. Isso não quer dizer que o século anterior era bom. O século anterior era mau também. Então essa expressão século, ela simplesmente é um sinônimo de tempo, de era. Não pense em século literalmente os 100 anos que nós estamos vivendo. Não, século é um sinônimo para tempo, para era. Vamos continuar aqui. No texto diz assim: segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vejam só que interessante. Desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. De novo, nós vemos que as coisas acontecem por causa da vontade do Pai. O sacrifício de Cristo, a libertação deste mundo mal, tudo a Bíblia direciona para o Pai, como se fosse da vontade do Pai. Lembra que eu falei sobre os papéis da pessoa da Trindade? Na Trindade, as três pessoas, elas exercem papéis diferentes na nossa salvação. E nesse caso, da nossa salvação, o Pai, ele é sempre o que manda, o que planeja, o que escolhe. Ele é como que aquele agente ativo que planeja, escreve a coisa como deve acontecer. E o Filho e o Espírito, eles vêm exercer um papel de subordinação para tornar realidade aquilo que o Pai planejou. Eles vêm se submeter ao Pai para executar a vontade do Pai, pôr em execução aquilo que o Pai planejou. O Filho, por exemplo, em obediência ao Pai, voluntariamente se sacrificou em nosso lugar. Então, falando novamente sobre o papel de subordinação, eu queria só destacar o seguinte. Vejam só que interessante. Cristo, ele veio como o homem submisso. E é por isso também que Cristo é o nosso exemplo do cristão perfeito. Por quê? Porque Jesus, ele como homem, ele coloca completamente a vontade do Pai à frente de sua própria vontade. Cristo como Deus, a segunda pessoa da Trindade como Deus, ela não é submissa a ninguém, não é subordinada a ninguém, ela é igual ao Pai e ao Espírito em poder, glória e majestade. Mas Cristo, o homem perfeito, aquele que se encarnou, ele é o exemplo máximo de como um cristão deve ser. E qual é a maior característica de um cristão? É a sujeição a Deus. Essa é a maior característica. Sujeição a Deus. É colocar a vontade de Deus à frente de sua própria vontade. E Jesus,
ele faz isso o tempo todo. O tempo todo. Se você observar a vida de Cristo, até mesmo na sua infância, você percebe que ele, já pequeno, aparece onde? Aparece lá no templo, discutindo com os mestres da lei, com os doutores da lei. E quando os pais dele vão ao seu encontro, o que ele responde? Ele fala: vocês não sabiam que cumpria a mim estar aqui, não é? Buscando o interesse de quem? Do pai dele. Ele mostra esse interesse em fazer a vontade do pai quando criança. Quando ele começa o ministério público, a gente vê o tempo todo ele sempre preocupado em fazer a vontade de seu pai. Tem até o momento que ele diz: o meu pai trabalha até agora, então eu trabalho também. Quando ele vai lá no Getsemane, um pouco antes de ser capturado para ser levado para ser julgado e crucificado, ele chega a orar ao Pai, e por causa do medo, com certeza, né, da cruz que estava se aproximando, ele chega a pedir que o Senhor afastasse dele o cálice. Por que ele usa essa expressão, afasta de mim esse cálice? Por quê? Porque essa expressão ele tirou lá do Antigo Testamento, quando Deus falava que ia dar para os pagãos ou para Israel rebelde a beber do cálice da sua ira. Era uma figura de linguagem muito presente no Antigo Testamento, como se o cálice trouxesse o vinho da ira de Deus, e Deus ia dar a beber àqueles que fossem seus inimigos. Então, beber o cálice no Velho Testamento era beber, experimentar da ira de Deus. E por que Jesus ia experimentar da ira de Deus? Por quê? Porque ele estava se oferecendo no nosso lugar. Como eu falei para vocês nas aulas passadas, Deus, ele não pode conviver com o pecado. Ele não pode ter comunhão com o pecador. E o salário do pecado é a morte. O pecador tem que ser punido. É isso que o justo juiz faz. Como Jesus estava no lugar do pecador, Deus resolveu então puni-lo no nosso lugar. E Jesus ali naquele momento, ele orou: afasta de mim este cálice. Mas ele também acrescentou: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então a gente percebe que nesse papel de subordinação da segunda pessoa da Trindade, nós vemos também o exemplo perfeito para todos nós, homens e mulheres de Deus, todos nós que cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O exemplo perfeito de como um crente deve ser. O crente deve ter sempre a vontade de Deus à frente de sua própria vontade. Até a próxima aula.